Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje mais uma edição aqui de Cine Geek, aquele quadro que a gente assiste e analisa coisas juntos. E vamos continuar aqui assistindo a Stranger Things. No caso, a gente já tá na terceira temporada e hoje a gente vai ver o episódio 3 e 4. Começando pelo episódio 3, que se chama A Salva-Vidas Desaparecida. Então a gente pode esperar um pouco mais das ações do Billy, que tá completamente possuído, né, nesse ponto da história. E ele trouxe aí pro exército dele a Heather, que é justamente essa personagem salva-vidas que vai desaparecer. Sem mais delongas, vamos começar a assistir aqui, mas é claro que antes eu quero que você se inscreva no canal e deixe seu like, hein? Muita gente assiste aqui com muito vigor todos os vídeos do Plantão Geek, assiste Stranger Things, assiste um monte de coisa, aí vai ver não tá inscrito. Porque, sei lá, né, o YouTube te desinscreveu, aconteceu alguma coisa. Então confira aí se você tá inscrito no canal e confere se você já deixou o seu like, porque o like é muito importante aqui na plataforma, tá bom? Vamos parar de enrolação, vamos começar aqui a assistir o episódio 3. Bora lá. Ai, eu amo o fato que as meninas, elas gostam de escutar Madonna no quarto. O primeiro contato da Eleven com uma revistinha que seria pra gente o equivalente a Colírios da Capricho. Fofocas. Ai, se vocês viram o último Cine Geek, né, que eu fiz da terceira temporada, vocês sabem que tenho opiniões sobre a forma que a Max ensina umas coisas aí, viu? Coisas muito importantes, de fato. É muito importante a Eleven entender o que ela gosta, o que ela não gosta, né? Até pra ela não ser igual ao Hopper, igual ao Mike, pra ela ser mais ela, né? E volto a dizer, pra Eleven ser mais ela. E não a Max, não é pra ela virar uma cópia da Max também, né? Que é o que tá acontecendo aqui, né? Ai, eu não acredito a cena que eu estou prestes a assistir. Mano, os caras botou piada de peido. Stranger Things botou uma piada de peido. Olha lá, a Eleven sendo copiazinha da Max, tá vendo? Aí ceninhas como essa que você percebe. O Hopper faltou jogar um confete pra cima, né? Ele tipo, nossa! Mano, ele chapando com vinho sozinho. Ele já tá bêbado, né? Já vamos começar por aí. Imita as mesmas frases, os mesmos gestos. Só que muita gente não percebe isso, né? Por isso que eu volto a dizer, gente, muita gente não percebe isso, que essa questão da amizade com a Max, ela é muito importante pra Eleven entrar em contato com a feminilidade dela, isso é fato. Só que também serve pra Eleven, eventualmente, nessa temporada, perceber que ela não deve ser uma cópia da Max. Da mesma forma que ela aprende que ela não tem que ser exatamente como o Mike quer, como o Hopper quer, e por aí vai. E aí tem muita gente que ignora essa parte de, tipo, Eleven não ser igual a Max, sabe? Sendo que, nitidamente, a amizade delas tem essa função aqui narrativa. É importante pra Eleven, mas também é importante pra mostrar essa diferença e dar a opção novamente pra Eleven escolher aprender mais sobre ela mesma, né? Nossa, eu acho muito legal as cenas do véu na terceira temporada, tá? Nesse cenário preto aí, pra quem não sabe o que é véu. Mano. Mano. Ai, véi. O Lucas dormindo em pé, velho. Eu acho muito interessante o contraste da toalhinha rosa toda colorida pra um cara desse tamanho aí. Gente, vocês repararam que bonitinho que a letra da Eleven parece de criança, assim? Tipo, porque provavelmente tá aprendendo de fato a escrever. Mano, essa cena é ridícula.
Gente, em que planeta que a Joyce ia estar falando de alguma coisa muito bizonha que aconteceu nesse contexto de mundo invertido, sabe? Todas essas coisas. Ela tá falando isso pro Hopper, os caras jogou uma trilha engraçadinha e fez o Hopper fazer umas caras e bocas, tipo, duvidando da Joyce, sabe? Pra tentar criar uma traminha de ciúme, não sei o quê. Tipo, olha isso, ela tá, tipo, denunciando um bagulho super sério. E o Hopper, depois de 2 temporadas inteiras, ouvindo a Joyce, sabe? Sendo ali aquele tipo de suporte, do nada, na terceira eles falaram, ah, não, deixa quieto, vamos fazer uma traminha de ciúme, sabe? Ai, vai ser super engraçado, haha. Tipo, olha, em que planeta... Ah, gente... Nossa, essa roupinha da Eleven é muito boa, cara. Gente. Really crazy noises. They scream? Yeah, but like happy screams. Happy screams. What is happy? Happy Screams, gente do céu. Eu, sinceramente, de todos os looks dessa temporada pra Eleven, esse é um dos meus favoritos, tá? Se bobear, é o meu favorito. É esse seguido daquele amarelinho lá, todo clássico. Ai, mano. Nossa, mano, juro, esse cara, idiota. É, faz o que você é paga pra fazer. Café não é incluso no que eu sou paga pra fazer. Buscar lanchinho pros marmanjos também não. Nossa, essas coisas me deixam puta das calcinhas. What's your type again? Not awesome? Eu acho muito interessante como eles fizeram uma construçãozinha, assim, da Robin ser um potencial romântico para o Steve. Porque pra quem não sabe, na época que a Season 3 ia lançar, né, essa terceira temporada, a Maya Hawke, ela foi introduzida exatamente assim. É uma pessoa que vai trabalhar com o Steve, vai ter uma conexão ali com o Steve. Aí todo mundo pensou a mesma coisa, né? Todo mundo falou, ah, tá. Como ele não tá com a Nancy, então vamos colocar uma namoradinha pra ele. Por isso que eu achei sensacional a forma que eles fazem no final da temporada, dela se revelar como lésbica, sabe? Nossa, foi muito bom. Quero muito ver essa cena de novo, porque eu gosto bastante dessa cena. E é muito bacana a forma que eles fazem isso, porque em nenhum momento eles mostram, tipo, a Robin dando corda pro Steve romanticamente, sabe? Então é simplesmente trabalhando com expectativa das pessoas que estavam assistindo. Muito bom, cara. É muito interessante como, mais uma vez, esse jogo de Dungeons and Dragons tá fazendo paralelo aí com o que tá acontecendo na temporada, né? Você vê zumbis, uma pessoa que foi ferida, não sei o quê. É literalmente o exército do Billy e, no final, aquela ferida na perna da Eleven, né? We can do that? I think so. Yeah, but what would we say? We'll say nothing. Fine. You guys win. Congratulations. Well, I was just messing around. Momento da treta. We'll just call the girls afterwards. I said forget it, Mike, okay? I'm going home. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Eu quero fazer um comentário. Só pra deixar claro que, na minha perspectiva, não tem errados nessa situação aqui, tá? O Will não tá errado, o Mike não tá errado e o Lucas não tá errado. Porque da mesma forma que o Will não é obrigado a se relacionar com alguém ou estar nessa mesma fase que os amigos dele, né? Se sentir pronto pra se relacionar com alguém e tudo mais, os amigos também não têm a obrigação de ficar brincando no porão com o Will. É até engraçado se você for parar pra pensar, né? Porque você tem aqui 3 meninos em que 2 deles terminaram o relacionamento no dia anterior. Então eles estão tudo naquela bad, sabe? Ah, o que eu fiz de errado? Nossa, será que eu ligo? Nossa, será que eu falo com ela? Não sei o quê. Então o Will tinha algumas opções aqui, né? Ele podia tentar distrair os amigos com um jogo, que eu acho que é o que ele tava tentando fazer, ou então dar algum suporte. Você só não pode fingir que nada aconteceu, né, Will? Os caras terminaram um relacionamento ali, eles estão preocupados com outra coisa. E ao mesmo tempo também, pelo lado dos meninos, o Will, ele tava querendo jogar D&D aí tem um
bom tempo. E eles não estavam nesse momento, né, de parar as coisas e ir lá brincar de D&D, não sei o que, no meio do verão. Então pra mim foi um grande erro de timing, simples assim. Justamente porque tá cada um com a cabeça num lugar, sabe? E como eu falei, essa temporada fala muito sobre o abandono da infância. O que vai justificar um pouco da briga que a gente vai ver agora entre o Mike e o Will. Yeah, Mike, that's the problem. You guys are never in the mood anymore. Olha lá o que a gente tava falando. That's not true. You're destroying everything, and for what? So you can swap spit with some stupid girl? Elle's not stupid. It's not my fault you don't like girls. Ok, vamos pausar de novo, porque essa é uma frase delicada. Eu entendo o porquê muita gente associa essa frase com questões de sexualidade. Pode ser, tá? Pode ser uma interpretação, não tô falando que não pode. Mas eu, pessoalmente, acredito, né, como essa temporada estava sendo vendida como o abandono da infância, e isso foi uma coisa que até os atores mencionaram, né? O próprio intérprete do Will, na época, falou que esse diálogo não tinha nada a ver com sexualidade, inclusive. Eu acredito que o Mike, nesse momento, não é que o personagem estava sendo homofóbico e umas coisas assim, igual a galera do Twitter gosta de falar. Eu acho que o personagem, ele mirou aqui numa tentativa de dizer que não era culpa dele que o Will não estava pronto para relacionamentos. E aí, como ele e o Lucas estão se relacionando com menina, ele naturalmente falou ali associando com meninas. A gente tem que lembrar que nos anos 80, gente, sexualidade não era uma pauta que era considerada, assim. Você não considerava que os meninos poderiam se relacionar com outros meninos. Era uma coisa raríssima de você considerar, especialmente durante a fala. Hoje, ainda bem que a gente consegue levantar esse tipo de pauta, ainda bem que a gente consegue inserir essas temáticas em séries como Stranger Things. Mas pra mim é bem nítido que nesse momento os personagens estão discutindo essa questão da infância que eu tava falando, sobre os personagens estarem em fases diferentes da vida. Alguns já estão abraçando a adolescência, enquanto o outro, né, que no caso é o Will, ainda está na fase da infância, se sentindo despreparado pra ir nessa fase de adolescência. Tanto que o próprio Will fala, né, que os meninos não estão ligando mais, por exemplo, pra onde o Dustin tá, e nem o Dustin tá ligando pra eles também. E o Will fica até revoltado, né, ele fala que isso tudo tá acontecendo porque agora os meninos só tá pensando em beijar na boca e esse tipo de coisa. Inclusive, o Will faz a atitude impensada de chamar a Eleven de estúpida. A menina que salvou a vida dele mais de uma vez, o Will jamais ia fazer um comentário desse, né, o Will é um personagem que é colocado ali como gentil, então ele tá num momento delicado. Eu diria que a revolta do Will aqui não é porque o Mike namora a Eleven, igual muita gente interpreta. A revolta dele é justamente do tipo, por que que eu não consigo me encaixar nessa situação? Por que que eu não estou nessa mesma fase que meus amigos? Eu tenho que ficar passando por isso, tenho que ficar implorando pros moleques brincar comigo. Será que eu não tô errado nessa situação toda? E você junta mais pra frente a questão da sexualidade do Will, isso fica ainda mais interessante, né? É um personagem que ele tá tentando descobrir quem ele é e aonde ele pertence. Então, essa construção do personagem do Will e essa situação na vida dele, né, que a gente tá vendo aqui na terceira temporada, é muito maior que guerrinha de chip que acontece no Twitter, é muito maior que questões de você pegar uma fala e já taxar como algo homofóbico e coisas assim. Não, gente, tem uma grande construção de roteiro acontecendo aqui que eu acho super interessante, e esse é o meu ponto de vista dessa cena que gera tanta polêmica aí no fandom de Stranger Things, né? But we're not kids anymore. I mean, what did you think, really? That we were never gonna get girlfriends? That we were just gonna sit in my basement all day and play games for the rest of our lives? Aí, ó. Yes, I did. I really did. Viu a decepção consigo mesmo nesse momento? E eu acho que todo mundo já passou por isso, viu, gente? Nesse negócio de você ser de um grupo de amigos e às vezes os seus amigos estão numa fase que você não tá ainda. E aí você se sente atrasado, né? Você se sente incapaz, imponente. É um sentimento muito humano que tá sendo retratado aqui em Stranger Things. E realmente eu fico muito decepcionada que muita gente não tem essa leitura, sabe? Que muita gente ignora esse tipo de profundidade pra poder brigar por chip, sabe? Porta vermelha, gente. Por que colocaram uma porta vermelha, hein? Quem sabe responder? Que é perigoso, né? É uma situação de perigo. Vamos adentrar num campo perigoso, então por isso que a porta é vermelha. As camadas de azul presente na Eleven, porque ela tá num momento de fragilidade, né? Emocional. Pós-término, esse tipo de coisa. Nossa, é muito bom esses efeitos, tá, gente? Olha! Muito bom, tá? A Max tá vendo pela primeira vez os efeitos de você ser a maga do grupo, né? Tadinha da minha filha, Eleven. Ai, cara, revisitar os traumas da Joyce. Eu ainda sou viúva, cara.
Nossa, esse match cut é muito interessante. Match cut é quando eles combinam cenas, gente. Olha só. Essa câmera aproxima e quando afasta a lente se tornou o quê? A lente do binóculo. Cara, mano, essa cena é muito boa, tá? Muito boa. A música, velho! Ai, mano, a cara deles me mata muito. Mano, essa cena é fenomenal. Fenomenal, tá? Não sei se alguém já tinha reparado na vida, mas esse carinha de bigode aí, ele trabalha pro governo de Hawkins. Ele aparece na primeira temporada, inclusive. É assim que você faz introdução de função de personagem, gente. Você tinha mostrado ela ali, todo no corre de você poder traduzir a mensagem russa. Você já tinha mostrado que ela é inteligente, que ela é curiosa, que ela gosta de saber as coisas. Olha essa cena. Olha essa cena, cara. É assim que você dá função pra coadjuvante, gente. E junto com esse enquadramento aqui, ó, rotatório, eu amo. Você escolhe esse enquadramento rotatório justamente para fazer uma ambientação maior, né? O momento de reconhecimento que ela tá percebendo, tá unindo tudo. I cracked the code. É assim que faz, gente. É assim que você trata coadjuvante. Você não faz uma ou duas cenas que o personagem vai ser útil. Você coloca ele útil, ó, desde o começo. Apresenta certinho, ó, as qualidades dele, o que ele sabe fazer, o que ele não sabe. Depois coloca isso em ação e continue com esse raciocínio até o final da temporada. É assim que você faz. Importantíssimo você reviver esses traumas da Joyce pra deixar mais forte aquela decisão dela no final da temporada. Então é importante você ficar mostrando isso mesmo na série. Oh, na quinta temporada ela vai sentir. Vocês vão tudo morar juntos, tá tudo certo. Tipo assim, dá pra entender perfeitamente a Joyce, cara. Eu já tinha me mudado depois da primeira temporada, inclusive. Ó, tem isso também que muita gente ignora. Que os meninos brigou com o Will, mas eles foram atrás, né, do amigo pra poder pedir desculpa. Os dois foram atrás. Sei lá, mano, eu acho que a galera, principalmente do fandom do Twitter, assim, de Stranger Things, é extremamente seletiva, cara. Tipo, só vê uma parte da cena, sei lá o que acontece, não sei se pula cenas, não sei mesmo o que acontece, não. Essa cena, inclusive, é muito boa, tá? Representa justamente o abandono da infância do Will. O momento que ele destrói o Castelo Byers, que é justamente a representação ali física da infância dele, né? É uma cena muito triste em que todos nós, na nossa vida, a gente passa por uma cena dessa. Claro, metaforicamente falando, né? A gente abandona alguma coisa da nossa infância em determinado momento. E essa cena representa isso, né? Muito bonita. Eu gosto muito dessa cena. Quando ele fala, por exemplo, estúpido, ele tá se chamando de estúpido, na meu ver. Pô, nossa, não acredito que eu tava assim, sabe? Ó, não faz sentido eu ser o único que tá diferente nessa situação, né? Eu não consigo crescer. Mas isso faz parte do trauma dele, né? Faz parte do personagem dele. Imagina se na quarta temporada eles tivessem pego esse enredo aí com força total, gente. E não deixado ali o Will como figurante premium. Ia ser tão legal. O potencial narrativo tava aí, ó. Tava aí o tempo todo. O roteirista não quis explorar. O Jonathan, tipo, caraca, Nancy, você abrindo assim a porta da casa da véia. Eu fico um pouco triste a partir dessa temporada com os looks da Nancy, porque eu não sei se as pessoas já repararam nisso, mas é a partir da terceira temporada que decidiram colocar peruca na atriz da Nancy. E, tipo, nas temporadas anteriores o cabelo é tão superior, sabe? Eu não tô falando que ficou ruim, só tô falando que eu prefiro os cabelos anteriores. Mano, essa cena me deu traumas, tá? Quando eu assisti. Mano, cara, a véia comendo adubo! Aí, ó, as armadilhas de roteiro pra fazer o pessoal esperar um relacionamento vindo dos personagens. Só que assim, isso não veio da Robin, isso não veio do Steve, foi simplesmente uma coisa ali que aconteceu. Cara, muito fenomenal o que os roteiristas fazem com a audiência em relação ao Robin e Steve. Muito, muito bom mesmo, tá? Opa! Cara, Hopper tomou um cacete, tá?
Aí, ó, se não é Mamãe Joyce gravando a placa, mano, todo mundo num toró, sabe? Vai ficar todo mundo gripado. A família maionese. Where is she? Cara, muito bom, tá? Mano, a tensão dessa cena é muito top. They're fresh out of the oven. Tá maluco? Tá maluco? Cara, esse momento, muito bom, tá? Que é o momento que o Mind Flayer vai reconhecer. Essa foi a menina que estragou o meu rolê. Foi ela que fechou o portal. Bora matar! Por isso que eu tô ansiosa pra quinta temporada. Eu quero saber a função do Vecna nesse rolê todo. Tipo, onde ele tava? O que ele tava fazendo? Eu quero respostas! Quebra tudo, Will Harry Potter! Nossa! Bye, bye, Mr. American Fly. Essa música é muito boa que tá tocando. Muito bom, um episódio muito interessante. Apesar de ter aqueles percalços, né, de terceira temporada, aquelas coisas que eu não gosto muito. Mas estou aqui pronta pra assistir ao 4º episódio de Stranger Things. E esse sim vai ter umas cenas muito legais, se chama A Prova da Sauna. É uma das grandes cenas de ação que rola ali na terceira temporada, acontece nesse cenário da sauna. E a gente vai ver o 4º episódio agora, né? Bora lá. Percebam que a Eleven tem essa reflexão na frente do espelho, né? A gente já falou algumas das funções narrativas de um espelho, que é trazer aquela introspecção e tudo mais. Muito interessante. The ice. Heather had a fever, so she took a cold bath, but she's better now. Ao mesmo tempo que eu fico um pouco irritada da Max diminuindo as coisas, né? Mesmo que ela tenha visto e presenciado muitas coisas na temporada anterior, eu entendo um pouco, porque ela não sabe muito sobre a Eleven, né? Esse é um dos problemas da amizade que começou meio estranha aí por parte das meninas, né? A Max não entende muito das propriedades da Eleven, né? Das coisas que ela vê, que a Eleven não tem uma tendência de exagero, por exemplo. Não, na verdade ela é muito simples e objetiva. Gosto também de você mostrar a Max sendo um pouco nerd, né? Então, introduziu a Eleven ali, a Mulher Maravilha. Isso tudo é muito interessante, né? Mas também mostra do porquê que a Max diminui as coisas ali que a Eleven tá falando. Porque ela não entende. Realmente, ela não sabe dessas coisas. Tipo, o que a Eleven pode fazer ou não, né? Como que ela processa as coisas. A Max não tem esse conhecimento. Pra mim, de todas as coisas que aconteceu envolvendo o mundo invertido e esse universo, essa foi uma das mais interessantes. Eu não sei se é porque eu gosto da temática de zumbi, mas eu acho muito legal esse negócio de você trabalhar com pessoas infectadas por algum motivo, né? Que fogem da normalidade por alguma influência. Diferente de possessão, tá, gente? Diferente de possessão, que é aquela coisa mais espiritual, né? Que fica uma coisa horrenda ali, que eu tenho muito medo. Eu gosto das coisas que fica parecendo um zumbi mesmo, que é os caras parados, assim, mó sério. Todo mundo seguindo o outro, meio que uma horda, assim. Os caras comendo terra. Essas paradas eu já acho mais interessante. Tomou uma surra, hein, Hopper? Ainda bem que as meninas não estavam na casa. Imagina. O cara chega lá, fica pelado no meio da sala. Opa! A cara da Joyce, velho. O Reinona é muito boa, velho. Vai se ferrar. Hopper, você acabou de tomar remédio, meu consagrado. Por que você vai abrir uma breja? Ah, mano. Para, né, mana? Para, que isso? É, caralho, vai lá. Ó, gente, eu até fico... eu fico irritada com essas coisas. Ha! Consegue sim. Vai nessa. Vai nessa, Steve. Vai nessa. Tá vendo, ó? Constantemente você dá a função pro personagem coadjuvante. É aquilo que eu falei pra vocês mais cedo aqui. Não é uma cena, não é duas. É constantemente você tem que alimentar isso aí. Nossa, mano, eu colocava laxante no sanduba desse loirinho aí, viu? Caraca, bicho. Maluco insuportável. Gente, agora a gente vai ter uma questão de fotografia muito interessante. Percebam a câmera, certo? A câmera está reta, ok? Tá normal. Ela tá alinhadinha, bonitinha, normal. Olha agora.
Quando ele bateu, ela deu uma entortada. Olha como ela tá quase numa diagonal. Ela inclinou um pouquinho. Você percebe, a câmera faz essa movimentação quando ele tá prestes a estourar ali com eles, né? Justamente pra indicar essa presença camuflada do mundo invertido, né? Algo está estranho, algo não está estável. Então a câmera dá uma entortadinha. É sensacional essa escolha de foto, gente. Muito boa. Lembrando aqui que a gente tá no episódio 4, né? Então já estamos no nosso segundo ato de desenvolvimento. É por isso que o grupo aqui está unido nesse momento. Nossa, eu quebrei tanto a minha cara nessa temporada porque eu achei, assim, muito que o Will e a Eleven teriam longos diálogos e não falas em grupo, assim. Isso aí. E essa é a base da quinta temporada também, hein? Ai, que saudade de cenas com todos eles. Só falta o Dustin aí. Eu queria tanto, sabe? Tira o Dustin de perto do Steve, por favor. Já deu. Coloca todo mundo junto, por favor. Vixe. Muito boa, cara. Só bateu a cabeça, ele tudo arregaçado. Agora, chegamos naquela cena que eu tinha comentado anteriormente, né? Falando que dava pra entender tanto a Nancy quanto o Jonathan, porque o Jonathan precisa do emprego, mas a Nancy não precisa, e ao mesmo tempo ela que tá num ambiente machista, tá uma merda pra ela. É muito boa essa cena, gente. Olha lá. E esse é o momento do erro do Jonathan. Que o Jonathan não consegue perceber, né, o quão humilhante era ali pra Nancy. Não é uma questão de mundo real, não é uma questão dela sendo metidinha. É uma questão de que a Nancy estava se ferrando muito ali como mulher, cara. E é por isso que ela tava tentando fazer as coisas ali, pra ver se ela ganhava respeito. Que é uma coisa que o Jonathan nem precisou pedir nesse emprego. Mas tem aquela questão, né, de que o Jonathan precisa do dinheiro, né? Ele não podia se dar o luxo de perder o emprego. Então é uma coisa que dá muito pra entender dos dois lados, né? É muito interessante aquela conversa. Cara, eu arrisco dizer que essa foi a última vez que Stranger Things introduziu um personagem coadjuvante direito. Porque nas 3 temporadas eles tinham feito isso bem, né? Porque desde a temporada anterior eles estão acertando, né? Eles fizeram bem ali com o Murray, com o Bob. E aí na 4ª temporada eles perderam a mão completamente com o Murray. Mas com a Robin mantiveram ali os acertos. Poxa! Ai, é muito Uma Thurman, né? Não tem como. Seriously? Aí o pessoal, ai, por que será que, nossa, porque o Mike falou, ai, só os meninos. Porque ele vai entrar literalmente ali na sauna, né? Com os velhos pelados. Aí você vai levar as meninas ali, onde tá os velhos pelados na sauna. Aí o Twitter olha uma cena daquela, né? Uma frase daquela e fica, ah! O Mike deve ser machista. What this half-baked plan of yours sounds like to me? Child endangerment. Ela não está mentindo. A Erica, pra mim, é um tipo de personagem que é semelhante ao Murray. Foi uma boa adição, mas não era pra crescer muito com a personagem. Justamente porque poderia chegar alguns momentos que o personagem ia ficar zanzando na narrativa sem fazer nada. Igual acontece com o Murray em alguns momentos. Com a Erica ali na 4ª temporada, isso aconteceu também. Então eu diria que o roteiro de Stranger Things também sofre desse problema, sabe? Às vezes o personagem faz muito sucesso e em vez deles deixarem ali o personagem como é que tava, né, com o mesmo grau de participação, eles decidem aumentar o tempo de tela do personagem, só porque teve uma galera que gostou. Mas aí, em questão narrativa, o personagem fica meio, tipo, zanzando por ali, sabe? Às vezes você coloca uma piadinha aqui, outra ali, não tem função, assim, muito 100% efetiva na narrativa, né? Tipo, eles acabam colocando funções pra esses personagens que outro personagem poderia fazer, ou então faz eles tomarem tempo de tela de personagens que são mais protagonistas e importantes que eles. Enfim, tem uma série de consequências isso. Mas nessa temporada especificamente, a participação da Erica tá do jeito que deveria. Da mesma forma que a participação do Murray nessa temporada também tá na medida certa. Isso aí, Joyce! Ai, que bonitinho. Ai, gente, segura na minha mão. Que vamos ter uma cena muito importante agora. Uma das minhas cenas favoritas. Olha que grande ironia. Uma das minhas cenas favoritas
de roteiro acontece na 3ª temporada. É perfeita, cara. Eu já tô me emocionando antes de ver. People are always saying you can't, you're not smart enough, not good enough. Gente, vocês têm noção que essa é a história da mamãe Karen? Que ela tá meio que desabafando? Tipo, foi o que aconteceu com ela. You're a fighter. I honestly don't know where you get it from. Get it from you. Sim, sim. Mamãe Karen. E eu chorando junto. I mean, can you imagine their faces when they read a story about their own town in a big paper like that? E é isso que vai acontecer, gente. Eu tenho essa teoria aí particular que eu acho que a Nancy, ela vai registrar tudo isso, sabe? Ela vai contar essa história de Stranger Things aí e ela vai vender. Ela vai vender pra algum lugar, escrever livro, ela vai fazer isso acontecer. E a primeira pessoa que impulsionou ela a fazer isso foi a mamãe Karen. Ai, gente, é perfeita aquela conversa, nossa senhora. Passo mal com a galera simplesmente roubando os bagulho da piscina, assim, sem mais nem menos. Right, buddy? Right, Mike? Gente, é isso que acontece quando você namora engraçadinho, tá? Eles sempre vão tentar fazer você dar risadinha. E se você dá risadinha, é o seu maior perigo, cara. Hopper, he went all crazy on me. Aí, ó, o Mike falou a verdade, gente. Olha, levou 2 episódios pra ele falar a verdade. You're the most important thing to me in the world. I only see you, and I'm a different species than you. I make my own rules. Mike, are you there? Yeah! Tipo, ok, Eleven, se defenda, tal, toda aquela coisa. Mas não seja igual a Max! É pra você ser você mesma, não é pra você ser a Max. Adolescente só faz merda, né, cara? Impressionante. Mas tá bom. Mas tá bom. Caraca, Billy, você tá tudo molhado ainda, você tá botando calça já. As candidíases, sabe? Vindo na hora. Mano, muito bom o plano deles, tá? Esse foi um momento que, pra mim, tá? O ator que faz o Billy devia ter ganhado um Emmy. Porque essa cena aí, cara, toda essa sequência aí era pro Dacre ter levado, gente. Como ator coadjuvante, tá? I'm Nancy Driscoll. Mano, não pede um RG nesse hospital, né? Mas tá bom, vai. Elementos de roteiro. Cara, muito bom, tá? Você expor a mente colmeia funcionando em todo mundo. Com o Billy na sauna e a senhora Driscoll aí. Por isso que eu tenho dó da 3ª temporada, cara. Porque tem acertos de roteiro. Sim, eles existem. Só que tem muita coisa que é brutalmente enfraquecida por conta de erro besta. Erro de amador. Uns negócios assim, idiota, que colocou no roteiro que você fica, gente, por que tá isso aqui? Tipo, olha isso, mano. Fez mó cenão com esse negócio aí. Não tem uma cena explicando certinho o que é isso. A gente deduz pelas coisas que a gente vai ver aqui na 3ª temporada. E eu não vou nem falar dos russos e dessas questões aí, que vocês sabem que eventualmente vai se tornar irrelevante, né, em Stranger Things. Ó, Nancy Fifi, mano, anotando todo o diagnóstico da véia. Tipo, ó, essas sacadas de roteiro, de você explorar coisas que foram apresentadas anteriormente, tipo mente colmeia, sensacional, cara, maravilha. Você precisa adicionar russo quando você não vai usar? Você precisa descaracterizar os personagens? Tipo, o negócio do Hopper, da Max, lá, todas as coisas que eu fui falando. Precisa fazer piadoca do estilo Malhação? Você não precisa fazer essas coisas. Um monte de cena de ação legal na 3ª temporada, sabe? Mano, muito bom. Agora era o momento do M. I've done things, Max, really bad things. I didn't mean to. God, I know it's like a shadow. Please believe me, Max. You just have to talk. Olha, metade Billy e metade Mind Flayer, gente. Get away from the door! Eita! Mano, é agora! Cara. Ai, gente. Agora é uma cena muito boa, cara. Mano, nessa hora eu jurei que o Billy ia começar a virar tipo uma criatura, assim. Tipo, ó, é o Mind Flayer levantando ele, mano. Cara. Mano, medo dessa véia, na moral. Olha isso, velho. É muito louco o link que eles estão fazendo, olha. E aí ela vem toda protetorazinha, né? Esticando as mãozinhas assim, todo mundo atrás dela. Agora o bicho vai pegar! Olha!
Olha a Mami como é que faz. Aqui é interessante uma coisa que a gente já estava comentando nos outros Cine Geek. A Eleven aqui, ela tá utilizando da raiva, da revolta, como fonte dos poderes, igual ela aprendeu com a Kali. Só que é durante a cena da sauna que ela vai ver que isso não é suficiente e vai aprender que existe um outro sentimento predominante que é mais forte. E a gente já vai ver quando esse sentimento vai ser ativado. É por isso que a cena da sauna, além de ser muito legal, ela contribui ali pra narrativa. Essa hora eu tava putíssima, né? Que eu falei, gente, alguém, por favor, faz alguma coisa. Todo mundo vai ficar olhando mesmo? Isso aí, Mike. Olha lá, ó. Olha qual sentimento que vai ser predominante agora. Da onde que a menina tirou essa força? Se ela tava no chão se sufocando, é porque atacou o Mike, gente. Ela fica na frente do Mike pra proteger. Olha. Nesse momento, a raiva perdeu o lugar pro amor. Foi nesse momento, foi nessa cena que a Eleven aprendeu que o sentimento do amor em relação aos poderes dela é mais forte. E até a gravação dessa cena, né, tem um significado interessante, porque pra quem não sabe, naquela cena ali que a Eleven escorrega, né, e o Mike pega ela, a atriz, ela tava exausta de verdade, ela tava num momento, assim, de exaustão gigantesca, e ela realmente colapsou naquela cena, e o ator ali, né, que faz o Mike, segurou ela pra ela não cair. Tanto que você pode perceber que o ator tá meio que olhando pros lados, assim, tipo, eu continuo, eu não continuo, vocês estão vendo o que tá acontecendo aqui? E aí os dois continuaram atuando ali naquela cena e ficou belíssimo, né? Mas realmente o sofrimento ali foi real. E agora a gente percebe, né, a grandeza do plano ali do Mind Flayer. Olha a quantidade de zumbis que nós temos. Justamente fazendo paralelo com a campanha de D&D do Will, que mencionava esse exército de zumbis, né? Mas eu quero saber de você, qual que é a sua cena favorita aí dos episódios, quais que foram, né, os seus momentos favoritos desse Cine Geek. Comenta tudo aí embaixo com a marcaçãozinha de tempo e tudo mais, que eu adoro quando vocês fazem isso, tá? E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!